Muito bem, bem-vindos então, a essa catequese sobre a história, a teologia e a espiritualidade do tempo do Natal. A gente vai dividir essa conversa justamente nesses 3 pontos, não? A história, a teologia e a espiritualidade. Mas já adiantando que essa catequese, no final das contas, vai ser em 2 partes. Né? Uma primeira agora mais propriamente agora sobre o Natal e a sua 8ª, quer dizer, a solenidade do Natal e a sua 8ª, e depois a gente marca uma data para o ciclo do Natal, né? Quer dizer, para as festas que nós chamamos epifânicas, né? Que são uma trinca, né? Que é a Epifania do Senhor a 6 de janeiro, a festa do batismo do Senhor, na qual se conclui o tempo do Natal, e uma festa que, embora já fora do tempo do Natal, é natalina, que é a apresentação do Senhor em 2 de fevereiro. Enfim, depois a gente faz uma catequese para falar sobre estas festas epifânicas. Mas então falando sobre a origem e a história da festa do Natal. De início, as festas do Natal e da Epifania, que significa aparecimento, né, manifestação, era uma celebração com um objeto único e idêntico, absolutamente, a encarnação do Verbo, né, embora com diferentes matizes no Ocidente e no Oriente. Né. Essa diversidade de tons, inclusive, pode se constatar inclusive na nomenclatura. Né. No Ocidente, a festa Dies Natalis é o dia do nascimento, é o dia do Natal, você está comemorando, de fato, o aparecimento do mistério de Deus numa carne em tudo semelhante à nossa, menos do pecado. E no Oriente, a tradição mais forte, na verdade, é sobre a manifestação, né? Como na carne daquela criança, Deus aparece para todos os homens, para todos os povos, para ser a luz de todos eles. É a manifestação de Deus às nações, do Deus de Israel, do Messias prometido a Israel, às nações todas. E assim, no Oriente, o mistério da encarnação, com essa matiz, com esse detalhe, celebrado no 6 de janeiro, mais tradicionalmente, é a nossa mesma data da Epifania também no nosso calendário, né? E no Ocidente, em Roma, esse mistério era celebrado com essas matizes que nós comentamos aqui agora, no 25 de dezembro, com o nome de Natalis Domini, né? Natal do Senhor. A distinção entre essas 2 festas foi se acentuando, né, ao longo do século IV e certamente já estava bem marcada, bem estabelecida no século V. Né. A primeira notícia de que a gente tem sobre a festa do Natal em Roma é de um documento chamado Cronógrafo Filocaliano do ano 336. Quer dizer, ali, nesse documento, estava fixada a festa do nascimento de Cristo em Belém da Judéia, no dia 25 de dezembro, que no calendário romano eram o 8º dia antes das calendas de janeiro. No calendário romano, o primeiro dia do mês recebia sempre esse nome especial, né? Calendas, é o dia que abre o mês. Então, o 8º dia antes das calendas de janeiro era o dia da celebração da festa do nascimento de Jesus Cristo na Igreja de Roma. Por meio de Santo Agostinho, nós chegamos a saber que, na metade do século IV, o Natal era celebrado, além de em Roma, também no norte da África, nessa mesma data de 25 de dezembro. No norte da África, mas não no Egito, né? Porque depois nós vamos ver a tradição que é mais própria do Egito, que é a tradição da Epifania. Né? Filástrio de Brescia, em 383, testemunha que a festa do Natal já era celebrada no 25 de dezembro, também no norte da Itália, sublinhando por isso mesmo a dificuldade de aceitar a festa da Epifania a 6 de janeiro. Segundo Filástrio, a solenidade do Natal faz parte dessas grandes ocorrências do calendário, né, como a Páscoa, a Ascensão e Pentecostes. Quer dizer, o ciclo pascal, que já estava bem definido a partir das celebrações de Semana Santa, né, em Jerusalém, como a gente comentou talvez em outra catequese, o comentário do Filástrio coloca a celebração do Natal no mesmo pé de importância de datas assim centrais dentro do calendário da Igreja, como a Páscoa e o ciclo da Páscoa, né?
Também na Espanha, no século IV, no final do século IV, a celebração do Natal já era no dia 25 de dezembro. São Gregório Nazianzeno, em 380, introduziu essa festa em Constantinopla. E de um sermão de São João Crisóstomo, que foi padre, né, da igreja de Antioquia, nós sabemos que nessa cidade, Antioquia, em 386 se celebrava o Natal a 25 de dezembro como uma festa provinda de Roma e que era distinta da celebração da Epifania, que como sofreram uma influência mais forte, né, das tradições do Oriente, eles conheciam bastante a Epifania, mas não conheciam essa celebração do Natal do Senhor como acontecia em Roma, né, como era celebrado em Roma. Então, aqui estão os primeiros testemunhos. No entanto, é preciso que a gente recue um pouco na nossa meditação para fazer a pergunta, olha, a gente está falando aqui do 25 de dezembro, né? Mas Jesus nasceu mesmo no 25 de dezembro? E mais ainda, até, nasceu mesmo no ano zero, né, da nossa era? Afinal de contas, quem escolheu esse dia, né, e quando é que ele se tornou assim tão significativo? Isso é uma história complexa, a gente vai apresentar algumas linhas gerais aqui, que envolve calendário judaico, culto romano, tradições cristãs muito antigas e até disputas atuais entre historiadores, né? Quer dizer, são muitos fios enrolados assim nesse mesmo novelo e é preciso que a gente comece a puxar a questão e talvez a primeira delas seja: existe alguma evidência histórica de quando Jesus teria nascido? Os textos mais antigos que tratam da vida de Nosso Senhor, claro, estão presentes no Novo Testamento, na Bíblia, né? Mas, curiosamente, dos 27 livros do Novo Testamento, só 2 contam alguma história sobre o seu nascimento, que são os evangelhos de São Mateus e São Lucas, sem, no entanto, nenhum deles oferecerem uma data precisa, muito precisa. É verdade que São Mateus e São Lucas situam o nascimento de Jesus no tempo, na história dos homens, né? Por exemplo, São Mateus diz que Jesus nasceu nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande, que era o rei da Judéia. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1. O Evangelho de São Lucas diz que Jesus teria nascido durante um grande censo romano, realizado quando Quirino era governador da Síria. Está lá em Lucas 2, versículos 1 a 3. Inclusive é o Evangelho da missa da noite do Natal, começa dessa forma, né? Então, pelas informações que nós encontramos em outras fontes históricas, que não sejam, né, os evangelhos de São Mateus e São Lucas, essas datas que os dois apresentam, infelizmente, não batem muito, né? Tudo bem, né, os evangelistas não eram propriamente historiadores e não estavam, ao narrar a história do nascimento de Nosso Senhor e da infância, não tinham uma intenção historiográfica. Então, assim, também não é que seja um grande problema. Mas qual é a discrepância de datas, né? A maioria dos historiadores data a morte de Herodes o Grande no ano 4 da nossa era. E alguma parte data inclusive do ano 1. Já Quirino, conforme o relato de São Lucas, foi governador da Síria, certamente, isso sabendo com precisão, no ano 6 depois de Cristo, no ano 6 da nossa era, que foi também quando a Judéia foi anexada à província romana da Síria, que era como os romanos chamavam aquela parte do mundo, e um grande censo foi realizado naquela região, é o censo do qual fala São Lucas no Evangelho. Ou seja, entre o que nós temos hoje de fontes históricas, né, paralelas, externas aos Evangelhos, para confrontar mais ou menos o momento que cada um coloca o nascimento de Jesus, tem uma discrepância entre os evangelhos de alguma coisa aí entre 6 anos e 10 anos, entre um relato e outro. E mesmo que fosse possível harmonizar essas informações, ainda assim, né, eles não falam sobre o dia específico do nascimento do Senhor, né? Nenhum deles fala sobre 25 de dezembro, nem qualquer outro dia. Essa falta de preocupação em relação à data exata do nascimento de Cristo não é algo que nós encontramos só no Novo Testamento. Se nós vamos para algumas fontes cristãs também, que são os chamados escritos apócrifos, já da segunda metade do século II,
que são o proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo-Tomé, os dois textos se dedicam quase exclusivamente a contar a infância de Jesus. Claro, são textos apócrifos e o fato de não terem sido considerados revelados, né, para entrarem a fazer parte do cânon das Escrituras, já nos devia ter uma postura inicial assim de ressalva em relação, né, aos relatos, ao conteúdo desses livros. No entanto, mesmo esses textos que se propõem narrar a infância do Senhor, tratando quase exclusivamente disso, não dizem nada sobre a data do seu nascimento. Nós sabemos também que nos primeiros séculos do cristianismo era comum, né, que os cristãos tivessem até um certo desprezo pelo costume de comemorar aniversário, né? O Santo Irineu de Lyon e Tertuliano de Cartago, por exemplo, rejeitavam essa prática como sendo assim um costume pagão, né? Orígenes, que foi um grande escritor, um grande autor cristão, um grande teólogo, também abominava a comemoração dos dias de nascimento, né? Como a gente vai ver aqui nessa citação de uma obra sua chamada Homilias sobre o Levítico. Diz assim o Orígenes: nunca nenhum santo celebrou um dia festivo ou uma grande festa no dia do seu nascimento. Nenhum foi encontrado tendo alegria no dia do nascimento de seu filho ou filha. Somente os pecadores se alegram com essas comemorações. Os santos não só não celebram uma festa no dia de seu nascimento, mas cheios do Espírito Santo amaldiçoam esse dia. Fecha parênteses. Isso é uma coisa um pouco assim para nos chocar, né, em relação à compreensão que nós temos, não? Dizer, nós vemos nos primeiros cristãos assim indiferença e até um certo desprezo pelas celebrações de nascimento. Mas qual é o motivo disso? Tem até a compreensão que está por trás disso é bonita, né? O nome com que os cristãos designavam o nascimento para o céu, o nascimento para a vida eterna, era o nome Natal, né? Era o dia chamado Dies Natalis. E assim, o dia de nascimento, na verdade, nós que viemos a esse mundo como filhos da ira, né? Marcados pelo pecado, etc., o dia que nos separávamos, então, dessa condição e desse tempo, né, de prova e desse vale de lágrimas, era chamado o dia do nascimento, para a vida que não passa, né, para a verdadeira vida, digamos. Depois dessa, é claro que tem um pano de fundo bem platônico, no sentido, não no sentido romântico da história, mas no sentido filosófico da coisa, um pouco desse dualismo, né? Matéria e espírito, corpo e alma, uma vida aqui nesse mundo e uma vida futura, enfim, tem um plano de fundo um pouco platônico aí, mas o ponto é, eles utilizavam essa expressão Dies Natalis para falar sobre então o dia da morte para esse mundo, que era o dia do nascimento para a vida eterna. E assim é que costumavam celebrar esse dia. Se nós vamos até o modo como nós fazemos hoje. Em geral, né, isso não é regra. Mas assim, o mais comum é que nós vejamos as memórias dos santos no dia, sendo celebradas no dia em que nasceram para Deus, né, no dia de sua morte. Não é regra, né, o Papa pode dispor de outra forma, é ele quem organiza o calendário, mas o mais comum é que nós vejamos isso, né, que nós celebremos ainda assim hoje, dentro da liturgia da igreja, o Dies Natalis daquele santo, né, quer dizer, o dia do nascimento para a vida eterna daquele santo. Bom, tá. Mas então, veja, com esse desprezo, né, com essa espécie de indiferença pelas celebrações do nascimento para esse mundo, por que é que os cristãos se deram ao trabalho, então, de cravar um dia específico, né, que fosse o dia da celebração do nascimento de Cristo, né, e comemorar esse dia, né, com a liturgia, com um rito, né, enfim. E por que exatamente o dia 25 de dezembro foi escolhido, né? Bom, nós, olhando um pouco assim para as teorias históricas, temos duas razões, né, duas teorias mais difundidas, né, entre nós, sobre o 25 de dezembro. Uma primeira é a teoria da cristianização, assim chamada, e a segunda chamada teoria do cálculo. A gente vai olhar aqui por cima para cada uma delas. A teoria da cristianização diz que a instituição da festa do Natal no 25 de dezembro teria uma relação direta
com as festas religiosas romanas. A ideia aqui é a seguinte: no quarto século, quando os cristãos começaram a alcançar altas posições dentro do império e a partir daí começaram a promover a própria religião, primeiro no Edito de Milão, no início do século IV, Constantino deixou de perseguir a igreja e depois em 381, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Quer dizer, no fim do século IV, o império já tinha essa religião oficial. Então, essa teoria diz que ao longo, né, desse século, e como uma das formas de promover a sua própria religião, os cristãos teriam cristianizado elementos da cultura, né, romana. Ou seja, teriam dado uma roupagem nova, um significado cristão para os costumes já consolidados em Roma, como, por exemplo, as festas religiosas das divindades romanas. No caso do Natal, essa teoria da cristianização aponta para duas festas principais que poderiam ter sido a base para a criação dessa roupagem cristã, dessa nova festa cristã. Ou seriam a Saturnália, ou seria o nascimento do Sol Invictus, né? Esses dois festivais romanos. A Saturnália era um festival em honra do deus Saturno, que, segundo os mitos, tinha sido o principal entre os deuses antes de Júpiter, né, o seu filho. O que era equivalente a Zeus na mitologia grega, portanto, né, assim, ocupar esse posto mais elevado entre os deuses. E durante esse período, né, durante o reino de Saturno, a humanidade teria vivido a sua era de ouro, né, que teria sido assim, um tempo de abundância, de liberdade, de justiça, né? Então, a Saturnália, esse festival, buscava resgatar esse período, né, dessa era áurea, promovendo vários dias de cultos, de banquetes, de jogos e até de inversões de papéis sociais, né? Por exemplo, era típico que os escravos, durante os dias das festas, né, assumissem o papel dos senhores e, dessa forma, eles podiam experimentar, pelo menos ali durante aqueles dias do festival, a liberdade da qual os homens gozavam no tempo de Saturno. Bom, a festa de nascimento do Sol Invictus, ou Natalis Solis Invicti, era uma de outras várias datas associadas ao deus Sol, né? No início do período imperial romano, esse deus não ocupava exatamente uma posição muito central nos cultos tradicionais, mas já era muito popular entre os militares e o seu culto foi especialmente promovido por alguns imperadores, como Trajano, Heliogábalo e Aureliano. O imperador Aureliano, né, inclusive, foi quem deu importância oficial ao culto do deus Sol, né, construindo um templo a esse deus em Roma, no Campo Marso. E com Juliano Apóstata, né, que foi imperador ao longo do século IV, o culto ao Sol se tornou inclusive símbolo de luta contra o cristianismo. Então, vejam só, depois a teoria diz que os cristãos assumiram essa festa como uma espécie de triunfo sobre aquilo dali, né? Bom, o fato é, no século IV, essa divindade já tinha se estabelecido muito fortemente na sociedade romana e tinha se tornado assim uma espécie de patrono dos imperadores, inclusive Constantino, né, que foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo, era, antes disso, um grande devoto do Sol Invictus, né? A festa do Sol Invictus, né, do Sol Vencedor, acontecia por conta de um fenômeno natural sobre o qual nós comentamos agora esses dias, no 21 de dezembro, que é o solstício de inverno no hemisfério norte. Quer dizer, no hemisfério norte, esse é o dia mais curto do ano, né? 21 de dezembro, é o dia em que há menos luz solar, em que há mais escuridão, mais trevas, né? E assim, é que o dia em que a escuridão e as trevas atingem o seu cume natural nesse mundo, né, nos ciclos da natureza, é por isso mesmo o dia em que, a partir do qual o Sol começa a se erguer e se mostrar mais forte, mais influente. Se ali as trevas alcançam o máximo, a partir dali, né, a luz do Sol vai ficando cada vez mais presente. E assim, nessa espécie de simbologia cósmica, não dessa luta entre a luz e as trevas, né, entre, enfim,
as trevas perdendo terreno depois do 21 de dezembro e a luz, né, vencendo, triunfando, era justamente essa ocasião cósmica que dava origem à festa do Rei Sol, né, por volta do 25 de dezembro, porque o solstício de inverno é o 21 de dezembro. E essa data nós temos num documento romano antigo, da celebração da festa do Rei Sol, no 25 de dezembro, num documento chamado Cronógrafos Anni, o cronógrafo do ano 254. Né? E, portanto, o dia do nascimento do Deus Sol era celebrado também com jogos, com corridas de carruagem, e isso acontecia no 8º dia antes das calendas de janeiro, o que equivale ao nosso 25 de dezembro. Qual é o ponto? Né? Segundo a teoria da cristianização, essa data, então, teria sido aproveitada pelos cristãos para estabelecer a sua própria festa religiosa no lugar, não o nascimento do Sol invicto, mas o nascimento de Jesus, porque para os cristãos, conforme os textos das Escrituras, nós tivemos até a ocasião de considerar isso ao longo desses últimos dias nas antífonas do Ó, Jesus é o Sol nascente, né, que nos veio visitar. E celebrar o seu Natal, o seu nascimento, né, no meio de uma noite escura de inverno no hemisfério norte, faz até com que as profecias se realizem de forma bastante visual, né, porque é o que está acontecendo na natureza naquele lugar do mundo. E assim, então, principalmente, né, a profecia de Isaías que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, né, faz a celebração do Natal nessa época ter assim, uma série de desdobramentos e de incidências, né, sobre o mundo que seriam bastante convenientes. Né? Até aí, a teoria até que parece razoável. Qual é o problema? O problema é que, apesar de parecer assim bem redondinha a princípio, nós temos algumas dificuldades. A primeira delas é de que não há nenhum documento, absolutamente, dos primeiros séculos que relacione a comemoração do Natal com outras coisas. Não se tem registro de ninguém propondo essa relação. Nem papa, nem bispos, nem padres da igreja, nem outros escritores, absolutamente, né? Nem de dentro da igreja, nem de fora. E também de ninguém se opondo a essa relação, né? Que se não tem ninguém falando a favor dessa relação, também não tem ninguém se opondo a essa relação. É só no século XII, 1000 anos depois, quase, né? Que um comentador da Bíblia, que foi o sírio Dionísio Bar Salib, sugeriu que a data do Natal tinha sido escolhida em Roma por causa do dia do Sol Invictus. Quer dizer, essa é uma teoria muito posterior. E tem um detalhe, né? O Dionísio Bar Salib, né, ele estava envolvido numa controvérsia de qual deveria ser a data correta do Natal. Ele, pessoalmente, defendia que a data devesse ser o 6 de janeiro, né, que tem a ver com o que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, claro, isso o torna uma fonte assim, um pouco enviesada da coisa, porque ele poderia estar recorrendo a esse argumento para tirar a respeitabilidade do 25 de dezembro, que era do Ocidente, em benefício do 6 de janeiro, que era a data mais antiga no Oriente, não para o Natal do Senhor. Então, ele não é exatamente uma fonte assim muito neutra. Seja como for, o caso é que se a escolha do dia de 25 de dezembro, né, tivesse sido realmente uma manobra deliberada da igreja antiga, né, para conectar de alguma forma essas duas celebrações e dar uma nova interpretação àquilo que era pagão, né, seria de se esperar que alguma fonte histórica, pelo menos, registrasse os debates que certamente teriam acontecido em torno dessa decisão. Afinal de contas, o que a igreja desse tempo, né, dos inícios, mais deixou por escrito foram esses seus debates internos. Né? São as atas dos concílios, do sínodos locais, etc. Tem documentos abundantes sobre isso. E até sobre assuntos muito menos decisivos do que a data do Natal. Então, quer dizer, esse que seria até um assunto relevante, não tem absolutamente documento nenhum sobre isso. O nascimento de Jesus simplesmente era celebrado dia 25 de dezembro, muito antes de qualquer associação com a festa do Sol Invicto. Né? Outra dificuldade dessa teoria da cristianização é que, pensando na possibilidade de que não a festa do Sol Invicto, mas a da Saturnália, tivesse sido a inspiração do Natal, o problema é que as datas e a duração da Saturnália variaram muito ao longo dos séculos. Né? Tipicamente, o festival começava no dia 17 de dezembro e ia até o dia 19. Nos tempos de Calígula, nós temos notícia de que
essas festas foram estendidas até o dia 21 de dezembro. E há indícios até de períodos um pouco mais tardios de que a festa teria continuado até o dia 23 ou muito improvavelmente até o dia 24. Mas nenhuma fonte antiga, absolutamente nenhuma, coloca a Saturnália no dia 25 de dezembro, fazendo o último dia da festa coincidir com o dia do Sol Invicto, porque inclusive eram festas diferentes. Outra limitação importante dessa teoria da cristianização é que o dia 25 de dezembro, por muito tempo, não foi o único dia de Natal no Império Romano. Quer dizer, a parte ocidental do Império observava o 25 de dezembro, a parte oriental do Império é o 6 de janeiro, que não tem absolutamente nenhuma conexão. O 6 de janeiro, se o 25 de dezembro já é impossível de ser vinculado com a Saturnália, o 6 de janeiro pior, está muito posterior. E também não tem como ter relação nenhuma com o dia de Sol Invicto. Ou seja, aqui a gente precisa simplesmente chegar à constatação de que a teoria, embora aparentemente seja, fique em pé, tem muitas erosões nas suas bases. Então, inclusive, a coisa que a gente mais escuta, olha, o que os cristãos fizeram foi cristianizar uma data pagã. Esse é o argumento talvez mais divulgado hoje em dia, assim, e há muitas décadas, Mas a teoria tem muitos pontos fracos, E uma segunda teoria histórica é a teoria chamada teoria do cálculo, que ganhou bastante espaço mais recentemente e que se baseia num tanto de documentos antigos. Basicamente, essa teoria diz o quê? Que tanto o 25 de dezembro quanto o 6 de janeiro seriam resultado de cálculos feitos por estudiosos antigos a partir do calendário judaico. Segundo o Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado na véspera da Páscoa, no dia chamado Parasheve, na preparação dos cordeiros no templo, que é sempre, a Páscoa é sempre o 14 de Nissan, sempre no calendário judaico. E o dia 14 de Nissan, do mês de Nissan no calendário judaico, seria o equivalente, no calendário romano daquele mesmo ano em que Nosso Senhor foi crucificado, ao 25 de março. Portanto, Nosso Senhor teria padecido na cruz, teria entregue ao Pai a sua vida em sacrifício por nós num 25 de março, segundo esses cálculos, não? Tá, mas o que a data da crucifixão tem a ver com a data do nascimento? Segundo uma tradição bastante difundida entre os cristãos, isso é muito antigo mesmo, a concepção de Cristo teria acontecido no mesmo dia da sua crucifixão. Então, Jesus teria sido concebido no dia 25 de março e, pensando numa gestação de exatos 9 meses, teria nascido no 25 de dezembro. E a gente já vai voltar a essa consideração do 25 de março, para falar sobre um ciclo de vida perfeito, como a gente já vai comentar sobre isso. Mas um texto cristão que atesta essa ideia, e não é de qualquer um, é Santo Agostinho, em nada mais nada menos do seu tratado sobre a Trindade, é o De Trinitate, e Santo Agostinho diz assim, abre aspas, portanto, Nosso Senhor foi concebido no 8º dia das calendas de abril, 25 de março, que é o dia da paixão do Senhor e da sua concepção, pois naquele dia ele foi concebido no mesmo dia em que padeceu. Fecha aspas. Aliás, essa citação é de um texto cristão, mas Santo Agostinho no De Trinitate vem assim, agora, entre aspas. Acredita-se que ele, Jesus, foi concebido no dia 25 de março, no qual ele também sofreu. Então, o ventre da Virgem, no qual ele foi concebido, onde nenhum dos mortais morreram, onde Moisés foi gerado, o novo Moisés, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, onde homem nenhum repousou, nem antes dele, nem depois. Mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Aqui sim é o Santo Agostinho no De Trinitate. Essa ideia de que Nosso Senhor teria nascido e morrido no mesmo dia, vem na tradição cristã antiga, muito provavelmente, de uma ideia de que uma vida, é uma ideia do Oriente Antigo, de que uma vida perfeita deveria começar e terminar no mesmo dia do mês, fechando dessa forma uma espécie de ciclo de vida perfeito.
Na tradição rabínica judaica, nós encontramos nos escritos chamados Kiddushin, né, número 38, que Moisés nasceu e morreu no mesmo dia, o 7º dia do mês de Adar, no calendário judaico. Então, quer dizer, isso é um valor antigo do Oriente. Isso está presente, inclusive, em tradições rabínicas falando sobre a vida de Moisés, que teria nascido e morrido no mesmo dia. E está no contexto mais primitivo cristão também essa crença, não, essa tradição de que Nosso Senhor teria nascido e morrido no mesmo dia, teria sido concebido e morrido no mesmo dia, 25 de março, e que uma gestação então de 9 meses daria lugar à data de 25 de dezembro. Seja como for, o fato é que essa correspondência, né, entre o 14 de Nissan e o 25 de março é muito atestada na história dos escritos cristãos, né, como autores muito antigos como o Julius Africanus, né, o Júlio Africano, e Santo Hipólito de Roma, entre o 2º e o 3º século, ou seja, isso é uma coisa muito antiga, dão testemunho disso também. E além dessa ampla documentação, né, favorável à teoria do cálculo, ela também tem o mérito de explicar o porquê da outra data do Natal, no Oriente, do 6 de janeiro. Porque o 6 de janeiro também aparece como resultado de um cálculo baseado na concepção, nascimento e morte de Jesus. Só que, enquanto a transposição do calendário judaico para o calendário romano dá origem à data de 25 de dezembro, a transposição do calendário judaico ao calendário grego dá origem à data de 6 de janeiro. Né? E como na parte oriental do Império o que prevalecia era o calendário grego, né? Então era mais comum celebrar o Natal no dia 6 de janeiro. Né? Até hoje, né? Na verdade, diga-se de passagem, algumas tradições cristãs do leste europeu comemoram o Natal nesse dia, assim também como as igrejas ortodoxas armênias, por exemplo. Né? Isso significa que a teoria do cálculo invalida completamente a teoria da cristianização? Não necessariamente. Né? Na verdade, as duas teorias poderiam até se complementar. Quer dizer, talvez, por exemplo, né, o cálculo do dia 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus, tenha sido mais facilmente aceito pelo fato de que esse dia já era considerado um dia especial no calendário romano, seja por causa do solstício de inverno, seja por causa da carga religiosa, não era a festividade do Sol Invicto, como nós comentamos, ou então, inclusive, talvez até o contrário disso tenha acontecido. Né? Quer dizer, o fato do 25 de dezembro já ser considerado importante pode ter enviesado aqueles que fizeram o cálculo para que eles chegassem nesse resultado. Né? Porque esse cálculo, né, da transposição do calendário judaico para o calendário romano não é simples, né? Porque, para dizer assim, a coisa em termos mínimos, né, e genéricos, o calendário judaico e o calendário romano estão assentados sobre bases diferentes. A gente está falando de um calendário lunar e de um outro calendário solar. São critérios astronômicos diferentes, o que faz com que a sobreposição desses calendários não seja perfeita. Né? Então, esses, né, e outros detalhes tornam esse trabalho matemático de comparação desses calendários bastante complexo, né, e exigem que certas escolhas sejam feitas no meio do processo. E aí é que talvez o desejo prévio de que o resultado caísse num dia específico, já que o dia já era considerado significativo, poderia ter acabado enviesando o processo, fazendo com que as pessoas que estavam fazendo o cálculo, digamos assim, tomassem decisões para que levassem o resultado até o dia preferido. Né? Enfim, são muitas possibilidades. Né? A parte dessas teorias históricas, né, quer dizer, deixando um pouco de lado essa discussão, qual é a posição oriunda da tradição da Igreja? Né? Que, aliás, é uma posição que possui profundas raízes bíblicas e está ancorada em testemunhos muito antigos também, né? Dos padres e, enfim, outros autores da Igreja. Um liturgista muito famoso, Nicola Bux, num livro que ele publicou em 2009 chamado Gesù il Salvatore, Luoghi tempi della sua venuta nella storia, Jesus o Salvador, lugares e tempos da sua vinda na história, ele faz o seguinte argumento: nós podemos calcular quando foi a data em que Zacarias, né, pai de São João Batista, estava servindo no templo de Jerusalém. Por quê?
Porque nós sabemos que o anúncio do nascimento de João Batista se deu enquanto Zacarias estava no templo, né? Então nós teríamos aqui uma noção da época do ano. Porque se a gente volta ao Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Crônicas, é o capítulo 24, são os versículos 1 a 7 e depois o versículo 19, está estabelecida dentro do primeiro livro de Crônicas a ordem das 24 classes sacerdotais e quando, né, cada uma dessas classes devia oficiar os serviços do templo. Quer dizer, devia servir 2 vezes por ano, por 1 semana em cada turno, de sábado a sábado. Fazendo a recomposição, né, dessa ordem e desses turnos de serviço conforme eles aconteciam no tempo de Jesus, o resultado, né, transformando uma longa história numa história mais curta, o resultado é que a classe de Abias, a qual pertencia, né, o turno de Zacarias, como nós escutamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5, Zacarias estaria servindo, aliás, a classe de Abias, e por isso Zacarias, estariam servindo no Templo de Jerusalém no final do mês de setembro, entre os dias 24 e 30 de setembro. Portanto, isso nos dá a oportunidade de fazer algumas contas interessantes, né? O dia 23 de setembro, no calendário ortodoxo e na liturgia siríaca, são ambas orientais, é a festa na liturgia do anúncio, da anunciação de São João Batista, 23 de setembro. Está praticamente coincidindo, né, com essa precisão de quando a classe de Abias estava servindo no templo em Jerusalém. 6 meses depois do 23 de setembro, 25 de março, é a anunciação à Virgem Maria. O anjo Gabriel diz isso a Nossa Senhora, né? Olha, esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. 9 meses depois do 23 de setembro, 24 de junho, é na nossa liturgia, no nosso calendário, o nascimento de São João Batista, né? A festa da Natividade de São João Batista. A solenidade da Natividade de São João Batista. E 6 meses depois do 24 de junho, aproximadamente, o 25 de dezembro, é o nascimento de Nosso Senhor. Eles que têm 6 meses, né, de diferença entre eles. Então, quer dizer, recompondo, né, a coisa desde o relato de São Lucas, a partir do turno de serviço de Zacarias no templo, e porque nós temos informação no livro de Crônicas sobre qual era a ordem certinha das classes, né, e como isso poderia ser colocado no tempo de Jesus, a partir dessa consideração a gente faz o encadeamento das outras datas, né? Além disso, um antigo testemunho da igreja, né, muito antigo mesmo, sobre o 25 de dezembro, de fato, ser a data do nascimento de Cristo, é o testemunho de Santo Hipólito de Roma, que nós já comentamos, né? Santo Hipólito de Roma, por volta do ano 204, isso é uma coisa muito antiga, escreveu um documento chamado Traditio Apostolica, né? A tradição apostólica. Esse é um texto que nos oferece uma espécie de vislumbre, né, detalhado sobre a vida e a organização da igreja nesse período inicial do cristianismo. E ali ele atesta que se celebra, já naquele momento, 204, se celebra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso é um fato notável, porque é um testemunho notável, porque se a igreja, nessa época, ainda perseguida, né, enfim, sem ter condições, portanto, né, de força cultural, política, né, de exercer qualquer influência sobre a cultura ou sobre os romanos, no sentido de que eles abandonassem a festa do Sol Invictus, 25 de dezembro, para celebrarem o nascimento de Jesus, que já era celebrado nessa data. Se o Santo Hipólito está dando esse testemunho de que o 25 de dezembro já era a data do Natal em Roma, com essa antiguidade, então a celebração do nascimento de Jesus no 25 de dezembro é anterior a qualquer conjectura daquela hipótese de cristianização, né? Até porque quando os pagãos estavam celebrando o Sol Invictus no 25 de dezembro, os cristãos estavam celebrando outra coisa. Não é que forçaram depois a ressonância das datas para darem um novo significado à festa do Sol Invicto, né? O dia 25 de dezembro no Ocidente é uma data muito consolidada já desde o século IV, né?
a chamada Depositio Martyrum, né, que é um documento antigo desse período, um documento de São João Crisóstomo, depois escritos de Epifânio de Salamina, São Jerônimo, Sulpício Severo, Santo Agostinho, Osório, Cassiodoro e assim por diante. Quer dizer, os testemunhos são fartos, né, em benefício da data do 25 de dezembro. Portanto, deixando de lado, né, como a gente tinha comentado, deixando de lado as posições históricas, o fato é, nós temos tradição robusta, né, para crer e para celebrar o nascimento de Nosso Senhor no 25 de dezembro, que é uma tradição muito antiga e respeitada na Igreja, apesar de que nós não tenhamos fonte escrita nenhuma do Novo Testamento que fale sobre a data do nascimento do Salvador, né? Você não tem um registro cartorial, né, do nascimento de Jesus, né? Bom, um último comentário, né, sobre a história do Natal é que teve um outro fator que nesse período contribuiu muito para a consolidação das festas natalinas e dessas verdades que estão contidas nelas, que é o fato de uma grande quantidade de heresias cristológicas nos séculos IV e V, né? O arianismo, o nestorianismo e o monofisismo, essas heresias que foram combatidas sequentemente, né, pelos concílios de Niceia, em 325, Constantinopla I, em 381, Éfeso, em 431 e Calcedônia, 451. Né? Dizer, o que diziam, em geral, né, essas heresias? Eles negavam a união das duas naturezas, da natureza humana e da natureza divina, e com isso anulavam uma coisa que nós chamamos em teologia de mistério teândrico, né? Theos, Deus, andros, homem, né? O mistério teândrico, então, essa união de Deus e do homem no Filho Jesus, né? Essa união das duas naturezas, a união que nós chamamos também hipostática, duas naturezas numa única pessoa divina, né? E, bom, algumas dessas heresias diziam sobre Jesus não ser verdadeiro Deus, né? No meu caso do arianismo, era só uma criatura excelente do Pai, mas quer dizer, não era Deus, verdadeiro Deus, e assim as formulações do credo niceno-constantinopolitano vão na contramão dessa heresia. E depois, outras heresias também vão dizer que, na verdade, só tinha aparência de homem, não uma verdadeira natureza humana, que era propriamente Deus. Quer dizer, ou pendendo para um lado, ou pendendo para o outro, ou negando uma natureza ou outra. Essas heresias graçaram, né, ao longo dos séculos IV e V, no Ocidente e no Oriente. E justamente a celebração do Natal do Senhor, que é a celebração do aparecimento na carne do Filho de Deus, numa carne humana, né, do Filho de Deus, é que deu lugar, então, a uma boa difusão, né, da festa do Natal e das liturgias do Natal no Ocidente e da Epifania no Oriente, porque essas liturgias eram forma e ocasião para afirmar qual era a verdadeira fé, a ortodoxia da fé da Igreja, né, em pontos fundamentais que eram a união das duas naturezas na única pessoa divina e assim por diante. Então, basta a gente pensar hoje, né, quando nós tivermos acesso, quando nós rezarmos esses textos nas liturgias ao longo do tempo do Natal, né, nos formulários de missa, com quanta insistência se fala sobre essas verdades, né? De que no homem Jesus, na carne humana de Jesus, refugie a glória do Deus eterno e invisível, né? Que o Verbo de Deus é consubstancial ao Pai, que é a luz incriada, que verdadeiramente assumiu a nossa humanidade, que esta união se realizou sem misturas, sem confusões, né, sem absorções, e cada uma das naturezas permaneceu íntegra, né, e perfeita, distinta uma da outra, né, embora unidas na única pessoa do Filho. Quer dizer, esses são os pontos aqui sobre a história, né? Esse horizonte também de heresias no século IV e V favoreceu, digamos assim, robusteceu, né, a importância da celebração do Natal e da Epifania no Oriente e no Ocidente como afirmação da verdadeira fé. Bom, então sobre a teologia do tempo do Natal, né? Não só sobre a teologia da celebração do Natal, mas do tempo do Natal. Qual é a realidade que nós celebramos
na solenidade do Natal. É a vinda do Filho de Deus, é o nascimento do Filho de Deus na carne. Como, né, que isto acontece e se expressa no nascimento de Jesus, que é um nascimento virginal, milagroso, através de Maria. Enfim, e ao longo do tempo do Natal, nós temos a oportunidade também de considerar eventos, né, da infância do Senhor, e, portanto, de considerar um pouco mais assim a totalidade do mistério de Cristo do que só o evento mesmo da noite de Natal. Nós estamos, assim, então, diante da memória do acontecimento histórico, né, que, conforme o Evangelho de São Lucas, se deu no tempo de César Augusto, quando Quirino era governador da Síria, que ordenou que se fizesse um recenseamento e assim por diante. Mas a celebração não para no fato histórico, né? Vai até a sua verdade mais íntima, mais fundamental, que é o mistério da encarnação. É interessante porque a gente tem um testemunho antigo, né, que é o de Santo Agostinho, que não é qualquer um, né, que ele entendia o Natal mais como uma memória do que como uma celebração assim de uma realização, de um evento para o qual se retorna misticamente na liturgia, como acontece na Páscoa, né? E assim o Santo Agostinho dizia, abre aspas, o dia da natividade do Senhor não se celebra com um rito sacramental, mas se evoca apenas a recordação do seu nascimento, e por isso nada além da lembrança, com uma solenidade religiosa do dia do ano em que cai o aniversário do próprio acontecimento. Fecha aspas. Dizer, para Santo Agostinho, não se comemora exatamente um acontecimento de forma a revivê-lo misticamente, revivê-lo espiritualmente, como acontece com a Páscoa, né? Santo Agostinho considera que isso seja próprio e exclusivo da Páscoa, porque, diz ele, abre aspas, nós celebramos a Páscoa de tal maneira que nós não evocamos só a lembrança de um fato acontecido, isso é, a morte e a ressurreição do Senhor, mas que nós o façamos, né, enquanto nos recordamos disso, o façamos sem deixar de lado nenhum dos elementos que atestem a relação que esses eventos têm com Cristo e o significado que esses ritos que nós celebramos têm com a nossa própria, digamos, imersão na morte de Cristo e ressurgimento para uma vida nova junto dele. A gente, olha, é complexo, né, dar uma resposta assim a essa posição do Santo Agostinho, mas a gente talvez poderia encontrar um motivo assim para desculpá-lo, né, sobre essa posição, porque pensando que ele talvez estivesse interessado em enfatizar a realidade do mistério pascal, né, e tivesse persuadido, né, de que o 25 de dezembro fosse a verdadeira data do Natal e portanto, a celebração simplesmente evocaria o evento, né? De qualquer maneira, essa posição, que embora proferida por um grande teólogo, um grande santo, né, dos maiores da história da Igreja, essa posição foi superada, né? E foi superada no tempo e na teologia de forma assim, não demorou muito tempo para que fosse superada pelo Papa Leão Magno, que é um grande, digamos, teólogo do Natal, né? A liturgia da Igreja, na liturgia das horas, ao longo desse tempo do Natal, vai vários dias, praticamente muitos dias mesmo, não diria praticamente todos, mas muitos dias, traz textos, né, dos sermões de São Leão Magno na Natividade, né, quer dizer, sobre o Natal. Então, São Leão Magno diz, né, defende com toda clareza o mistério do Natal de Jesus Cristo é uma rica e profunda expressão através da qual se apresenta o valor salvífico desse evento, né? Quer dizer, a essência do mistério encontra-se na união da humanidade com a divindade na única pessoa divina do Verbo. E a finalidade desse admirável mistério é salvar a humanidade. E, portanto, essa data não é só uma evocação memorial, é uma celebração de um evento de salvação.
mediante o qual é dada aos homens, a todos os homens, o início da reconciliação com Deus. Quer dizer, tudo bem, isso acontece mais propriamente na encarnação, no sim de Maria, no ingresso do Filho no mundo. Mas quando nós vimos a carne do Filho gerado em Maria, é no dia do Natal. Então, esse é um evento de salvação. E assim, São Leão Magno supera essa leitura do Santo Agostinho, segundo a qual o 25 de dezembro seria uma data só memorial, uma memória do acontecimento. E é assim que continua dizendo o São Leão Magno. Olha, nos enche de fervor e nos incita as páginas do Evangelho de que o Natal do Senhor, quando o Verbo se fez carne, não se apresenta para nós só como lembrança do passado, mas como nós o vemos e o celebramos agora, no presente. E esse dia, não sendo um evento da salvação, certamente aconteceu num momento histórico, mas não se restringe a ele. Esse dia, as repercussões desse dia, esse dia não passou, digamos, ele não transcorreu totalmente, porque os efeitos dele permanecem vivos, chegando até nós, derramando-se sobre nós profusamente na vida da igreja, nas escrituras, na graça de Cristo celebrada nos sacramentos, enfim. Quer dizer, o fato de que Deus tenha vindo ao nosso encontro, tenha aparecido na nossa humanidade para ser solidário a nós, para ser o nosso Redentor, e o fato de que tenha feito isso para nos elevar de volta a Deus, nos reconciliando com Ele, isso é uma coisa que nós experimentamos dia após dia, vivendo a nossa religião. Então, é como se esse dia do Natal não tivesse passado, porque os seus efeitos, a sua graça, permanecem sempre presentes. E então, diz São Leão Magno, tendo-se multiplicado o dom de Deus, todo dia, em todos os tempos, experimenta-se aquilo que nós lemos nos inícios da vida de Cristo. Percebemos que esse fato mesmo acontece de maneira mais clara e mais frequente na iluminação de todos aqueles que são chamados à fé, são chamados à salvação, são reconciliados com Deus no Filho Jesus. Enfim, para dizer que o São Leão Magno é um testemunho grande sobre o entendimento que a Igreja tem a respeito da teologia do Natal. E assim, o Natal, com o ciclo das festas epifânicas que o acompanha, quer dizer, das festas que manifestam o aparecimento de Deus, a manifestação de Deus, nós temos então, pela conjunção desses dois ciclos, a certeza de que a salvação acontecida para nós, uma vez na história, uma vez no tempo, é comunicada incessantemente, é derramada sobre todos nós, e essa revelação chega, mediante a Igreja, a todos os homens de todos os tempos e lugares, assim como Deus quis se manifestar universalmente. É o mistério do seu aparecimento no Natal, é o mistério da sua manifestação a todos os povos na Epifania. Quer dizer, Jesus continua, a palavra de Jesus, a presença de Jesus, a atuação da salvação de Jesus continua a se expandir na história, no mundo inteiro, universalmente, pela presença da Igreja. Então, quer dizer, nós estamos bem inseridos no dia a dia da nossa vida, bem conectados com esta verdade. Então, o 25 de dezembro não é só uma data, não é só uma questão de calendário, é, na verdade, um evento de salvação, não é só uma ideia, mas é evocar, é entrar nessa consideração dessas verdades que nós estávamos dizendo aqui agora. Na perspectiva de teologia, nós falávamos sobre as controvérsias cristológicas, sobre a pessoa de Jesus no quarto e no quinto séculos, e nos textos litúrgicos do Natal, esse tema, que é o tema da encarnação, que é o tema da união das duas naturezas, é um tema bastante presente. A aparição do Senhor na nossa carne.
Santo Agostinho quer dizer assim, né? Por vós o Redentor do mundo apareceu na carne. E São Leão Magno afirmava de modo semelhante: hoje o Criador do mundo nasceu do seio virginal. Aquele que criou todas as coisas tornou-se filho daquela que ele criou. Hoje o Verbo de Deus apareceu revestido de carne. A natureza que nunca fora visível aos olhos humanos começou hoje a ser até palpável. Com São Leão Magno, que é o Papa, né, do Concílio de Calcedônia, um século antes da sua instituição, assim, né, o Natal torna-se ocasião propícia e única para afirmar e defender a fé da Igreja no mistério da encarnação contra toda a interpretação gnóstica, ariana, docetista, maniqueia, monofisista. Nós não vamos entrar a comentar cada um dessas heresias, porque, bom, isso daqui é catequese, é uma para cada uma delas, né? Enfim, em contraste, né, em confronto, portanto, com uma cultura helenística de sabor dual, né? Matéria, espírito, corpo, alma, um elemento inferior, um elemento transcendente, né, superior, que absolutamente, né, não admitia que Deus perfeitíssimo se misturasse com o mundo imperfeito, eu dizer sobre essa concepção platônica, não? Segundo essa concepção presente na cultura helenística, e até é uma concepção que depois vai assumida nessa heresia gnóstica, não se poderia absolutamente nem compreender, nem admitir, né, que Deus assumisse uma carne humana, realmente humana, não só em aparência, né? E assim é que o Evangelho de São João, o prólogo do Evangelho de São João, se ocupa, o Evangelho de São João é o último dos 4 a ser escrito. Já ali, caminhando para o final do primeiro século, nós já estamos em ambiente gnóstico, de heresia gnóstica. São João faz questão, né? Dizer, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Na sua primeira carta, né, a primeira carta de São João, nós vamos escutar inclusive São João dizendo, é uma das leituras agora do ciclo do Natal, todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou, fala da parte de Deus. Todo aquele que não reconhece a Jesus na carne, não fala da parte de Deus, é o anticristo. Essa ênfase que ele faz nesse ambiente, né, para dizer, de fato, Deus se encarnou. A liturgia do Natal, portanto, recorda todo esse realismo, né, da encarnação terrestre do Verbo. O Filho de Deus não se disfarçou de homem, permanecendo Deus, né? Ele se fez, diz o símbolo niceno-constantinopolitano, né, consubstancial ao Pai. É verdade, né? Homoousios, né, da mesma substância do Pai. Mas é consubstancial ao Pai e consubstancial a nós. Tem a mesma natureza divina, né, do Pai e a mesma natureza humana que a nossa, no entanto, não ferida de pecado. Dizer, em confronto com a heresia ariana, a liturgia do Natal, nós, por um lado, estávamos falando dos gnósticos, né, que não aceitavam que Deus de fato tivesse assumido uma carne humana, e essas heresias, digo assim, essa heresia e outras levam a negar a natureza humana do Verbo, assumida pelo Filho. Do outro lado, os arianos, né, diziam, bom, não tem como ter dois deuses, né? Não tem como Jesus ser o Filho e ser igual ao Pai. Então, ele na verdade não é exatamente igual ao Pai, não é da mesma substância do Pai, né? Enfim, em contraste com a heresia ariana que nega, portanto, a divindade de Cristo, afirma a sua humanidade. É um ser humano perfeitíssimo, é uma criatura perfeitíssima, mas nega a divindade. Em contraste, então, em confronto com essa heresia ariana, nós dizemos, foi gerado antes de todos os séculos. Né? Deus de Deus, luz da luz, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, né? Como dizia o arianismo. Enfim, o fato se nos primeiros tempos, as dificuldades, né, nos tempos iniciais da Igreja, as dificuldades nasciam em torno quer da aceitação da verdadeira natureza divina do Filho,
quer em relação à aceitação da verdadeira natureza humana assumida pelo Filho, né? Hoje em dia, né, parece que nós estamos justamente nesse ambiente de secularização, né, que nos faz retomar, né, aquela confusão inicial, aquela falta de fé inicial de que Jesus fosse Deus, né? Então, nós vemos em teologia, em tantas coisas, né? E no meio da mentalidade das pessoas em geral, assim, o fato de que Jesus era um sábio, o fato de Jesus era um iluminado, um ser humano que veio pregar o amor, a concórdia, a reconciliação e etc. e tal, assim, um humanista, nem um pacifista e o que seja. Mas não, né, um grande profeta e tudo isso, mas não o Filho de Deus encarnado, né? Quer dizer, não Deus vindo a esse mundo, que, portanto, merece, né, ser ouvido e obedecido, né? Então, quer dizer, nesse nosso contexto atual, o Natal não deixa de ser, a celebração do Natal não deixa de ser também nos nossos dias uma celebração que nos traz, a nós que cremos em Jesus, para a autenticidade da fé, em quem é nosso Senhor, né? Porque pelo mistério da encarnação nós cremos e confessamos as duas naturezas, né? Nós vamos ouvir nesse tempo esse tema do admirável intercâmbio, né? De uma troca entre a divindade e a humanidade, né? Deus se fez homem a fim de que o homem se tornasse Deus. Inclusive, esse é um termo presente no Oriente, né, para falar sobre a nossa conversão, o caminho da nossa adesão a Deus, da nossa progressão espiritual, se chama teoses, né? Do nosso ficar mais parecido, assemelhado com Deus, né? Assim escrevem os santos, né? O São João da Cruz. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza. Quer dizer, aquilo que Deus é em natureza, quis comunicar-nos para que nós fôssemos por participação. Como? O quê? Divinos. Não? Quer dizer, no sentido de tendo recebido a vida divina dentro de nós, que não é uma vida nossa natural, é uma vida sobrenatural, quer dizer que está acima da nossa natureza, tendo recebido um enxerto de vida sobrenatural acima da nossa natureza, o que Deus quis fazer foi elevar as atividades da nossa inteligência, da nossa vontade, por meio da infusão das suas virtudes, né? Fé, esperança, caridade são as teologais, prudência, justiça, fortaleza e temperança são as cardeais, a infusão dos seus 7 dons, do seu Espírito Santo, para que nós tivéssemos um princípio de vida alto, novo, informado pela sua força, agraciado por Ele, e pudéssemos produzir, então, atos que valham para a nossa salvação. Atos que valham para uma vida sobre este mundo, sobre esta natureza, que é uma vida sobrenatural, uma vida eterna junto dele. Uma vida eterna não nos é própria, né? No sentido estrito da coisa, enquanto nós pensamos em comunhão eterna, inefável, em participação da natureza de Deus, isso não é devido a nós, isso não é próprio nosso, isso é graça de Deus, né? É por graça que sois salvos, e isso não vem de vós, de São Paulo, né? Então, esse admirável intercâmbio entre o céu e a terra, sobre o qual nós meditamos no Natal e que nós vamos escutar falar no Natal, Deus se fez homem, veio até nós, a fim de que nós nos tornássemos deuses, está no centro da nossa consideração também ao longo desse tempo, né? O primeiro ato desse intercâmbio é a assunção da humanidade do Salvador, né? Quer dizer, o Verbo assumiu o que era nosso. E em troca dessa assunção, né, a natureza humana foi elevada, né, à dignidade divina. Pensar que a plenitude daquilo que significa etimologicamente a palavra religião se realiza na encarnação. Religião significa, né, dizem, etimologicamente, vem de religar, reconduzir o homem a Deus. Bom, Deus criou uma religião, Deus fundou uma religião com a qual Ele mesmo veio ao nosso encontro para nos vincular a Ele, né?
Não fomos nós que nos demos um nosso caminho de sabedoria, um nosso caminho assim, feito às apalpadelas, né? Dos nossos arrazoados e daquilo que nós considerávamos assim justo, piedoso, conveniente, né, para nos vincular a Deus. Não fomos nós que nos demos a nossa religião, não? Senão que Deus a estabeleceu. Então, o primeiro ato dessa troca, desse intercâmbio é Deus assumindo o que é nosso, elevando, à medida em que assume a nossa natureza humana, religa nele os homens todos, sendo ele o homem perfeito, religa nele os homens todos com Deus. A nossa natureza humana foi assumida uma vez por todas para não mais se desvincular, né, da natureza divina. Nosso Senhor está vivo e ressuscitado, coberto de glória e coberto de poder à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós rezamos no Credo, sendo o nosso pontífice, o nosso intercessor, o nosso sumo e eterno sacerdote. Dizer, uma natureza humana em tudo semelhante à nossa, menos no pecado, foi assumida para ser instrumento da nossa redenção, da nossa salvação, e está coberta de glória à direita de Deus Todo-Poderoso e domina sobre o universo inteiro uma natureza humana. Primeiro ato desse intercâmbio é nosso Senhor assumiu o que era nosso para elevar-nos até Ele. O segundo ato desse intercâmbio é que, isso dispõe que nós vivamos para Ele, né, em função desse retorno. O Salvador do mundo, que hoje nasceu para nós e nos regenerou como filhos de Deus, nos comunique o dom da sua vida imortal, nós vamos rezar, né, numa das eucologias aí do tempo do Natal. Dizer, assim, a festa do Filho de Deus feito homem, né, é também a festa da nossa elevação até Deus e nos deve falar, portanto, sobre o nosso interesse, né, de assumirmos o compromisso da reforma da nossa vida, da reforma da nossa humanidade à estatura do homem perfeito, né? Porque o mistério do homem, como diz a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Jesus é o homem perfeito, é o modelo de humanidade, é o nosso ideal, é o nosso horizonte, né, a perseguir, a realizar na vida. Isso acontece muito mais e soberanamente pela graça de Deus, mas a nossa liberdade é engajada no processo. Por último aqui na verdade por último não, mas quase terminando essa parte sobre a teologia do Natal, existe uma relação muito interessante no Evangelho de São Lucas, no relato do Natal, sobre os verbos, né, no grego, os verbos utilizados para o relato do Natal com os verbos utilizados para a sepultura do Senhor, né? E assim, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 7, nós lemos assim: ela o enrolou em faixas e o acomodou na manjedoura. É o que Nossa Senhora fez com o menino. Em Lucas 23, 53, lá no final do Evangelho, e o enrolou em um lençol e o colocou deitado no sepulcro. O verbo é keimenos, deitado. Depois, Lucas 2,12 diz assim, deitado na manjedoura, de novo, keimenon. E Lucas 24,12, lá na frente, diz que as faixas de linho no sepulcro estavam deitadas no chão, com o mesmo verbo. Lucas 2,16 diz que os pastores foram às pressas e encontraram um recém-nascido, speusantes, diz o texto no grego, e Lucas 24,12, falando sobre o modo como os apóstolos foram até o túmulo, diz, Pedro correu, né? E depois, quer dizer, os apóstolos correram também em direção ao túmulo. Então, uma série de relações, portanto, entre os verbos da noite do Natal e os verbos depois do mistério, os verbos do mistério pascal, né? Os verbos da sepultura. Né?
Jesus é deitado na manjedoura, como será no túmulo depois, é enrolado em faixas, do mesmo modo como o seu corpo será enrolado depois, enfim. Na encarnação, Cristo assumiu a nossa natureza humana e com essa mesma natureza, após o sacrifício da cruz, subiu cheio de glória para o Pai. Então, o que nós começamos a ver no Natal, é esse o link, né? O que nós começamos a pregustar no Natal, já na manjedoura, já na noite do Natal, ali estão esses verbos colocados, é o que depois vai se realizar em máxima, né, extensão com a sua paixão, morte e ressurreição. A celebração do Natal é também o nosso dia de nascimento, né? A geração de Cristo, afirma o São Leão Magno, é a origem do povo cristão. O Natal da cabeça, né, o nascimento da cabeça, Jesus, é o Natal de todo o corpo. É o Natal da igreja, né? Com a encarnação, iniciou-se, então, esse processo de unificação de toda a humanidade em Jesus, né? O Filho de Deus se uniu, né, de certa maneira, a todos os homens ao assumir a nossa natureza humana. Portanto, o mistério de Deus feito carne implica a solidariedade do Filho de Deus com todo o gênero humano, com toda a família humana e, assim, a elevação dos homens a uma ordem superior, né? Fala também sobre a missão da igreja, não? Se o Filho de Deus, se a cabeça do corpo místico se uniu ao assumir uma natureza humana, se uniu em certa medida a todos os homens, a comunidade da nova aliança, que é a sua igreja, o seu corpo místico, vivo e presente na história, só pode estar endereçada a todos os homens. Só pode ser uma comunidade universal, salvífica universal. Enviada a todos, né? Ide ao mundo inteiro, anunciai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, nesse sentido, está formada dos povos do mundo inteiro, não de um povo específico, não de um tempo específico, mas formada de todos os povos, está enviada a todos eles, né, e presente, né, difusa no mundo inteiro, como nós rezamos em cada missa, pela vossa igreja, né, espalhada pelo mundo inteiro, unida a todos os homens nesse sentido, né? O Natal da cabeça é o Natal do corpo. Por último, agora sim, em relação à teologia do Natal, existe um aspecto cósmico, né, na celebração do Natal. Quer dizer, o mundo começou a existir com aquele faça-se a luz, né, do livro do Gênesis. E por meio do nascimento no mundo da luz do alto, né, diz o prólogo do Evangelho de São João, a luz que veio, que ilumina todo homem, né, e que veio nos iluminar, o sol nascente que nos veio visitar, como diz Zacarias no seu cântico no Evangelho de São Lucas. Se o mundo começou com faça-se a luz, Deus o recriou, né? Fez uma nova criação por meio da luz do alto vinda até nós no seu Filho. E assim, não só a humanidade atingida pelo mistério da encarnação, como nós estávamos comentando aqui agora, mas se o início da criação material inteira, né? O início da criação visível inteira foi aquele faça-se a luz do livro do Gênesis, então, num outro faça-se a luz, não? No sentido de nasça a luz, não só os homens estão implicados, senão existe também uma renovação cósmica inteira, né? A teologia de São Boaventura, no século XIII, vai muito nessa direção, né? Muito nessa direção. Não só os homens são conduzidos de volta ao Pai, né, mas também tudo o que foi criado, né? Porque o Filho de Deus entrou na história do mundo, né, dos homens, como um homem perfeito, mas assumiu em si, né, sendo o ser humano um microcosmos, né? Na nossa natureza humana nós reunimos toda a criação visível. Com os minerais nós compartilhamos a existência, com os vegetais nós compartilhamos aquelas funções que nós chamamos até vegetativas, né? São as funções de manutenção da existência. Com os animais nós compartilhamos os sentidos, né? Colher o mundo, estar presente no mundo,
por força e recebendo os estímulos externos e se posicionando em relação a esses estímulos, não são os órgãos sensoriais, é a vida sensorial, anímica nesse sentido, né, dos animais. Com os anjos, nós compartilhamos a inteligência e a liberdade, coisa que os animais não têm, né? Quer dizer, o ser humano é um microcosmos, né? E tendo assumido, portanto, é um resumo de toda a criação, né? Visível e invisível. Tendo assumido uma natureza humana, o que o Filho de Deus fez foi assumir também, né, um compêndio, digamos assim, de toda a criação, um resumo de toda a criação. E se no Natal nós celebramos a elevação dos homens até Deus, o fato é que nós estamos celebrando também a recapitulação de toda a criação, né, por meio da encarnação e do nascimento do Filho de Deus. A Gaudium et Spes número 38 fala sobre isto, né? O segundo prefácio do tempo do Natal fala sobre essa verdade, né? Dá graças ao Pai por essa recapitulação de toda a criação. Nós vamos escutar nesse tempo do Natal. Por último, sobre a espiritualidade do Natal, apenas algumas considerações breves, porque nós as faremos de forma mais extensa, né, ao longo das missas, das celebrações desse tempo. A graça própria da celebração do Natal é a da nossa adoção divina. Esse é o tema, né, de espiritualidade que está assim, luminoso durante esse tempo. Nós somos filhos de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados seus filhos, e nós o somos, diz São João. O Filho nasceu para nós, para que nós nasçamos para Deus. Nasceu para nós o Filho eterno, para ser filho do homem também, assim como ele é chamado nos Evangelhos, a fim de que os homens fossem filhos de Deus, não? Nele, né? Por Ele. E assim, portanto, essa nossa nova identidade, essa nossa nova natureza, né? Essa filiação adotiva, está no centro, né, da espiritualidade do tempo do Natal. Nós passamos então da condição de homem velho, de homens caídos, né, pelo pecado, marcados por ele, para a condição de filhos de Deus. A coleta, né, do sexto dia da oitava do Natal exprime isso, né? O novo nascimento do vosso Filho em nossa carne mortal nos liberte da antiga escravidão que nos mantém sob o jugo do pecado. Quer dizer, aqui a novidade da filiação em contraposição com o mistério da antiga escravidão. A liberdade dos filhos de Deus, como diz São Paulo, né? Em contraposição, diz São Paulo na carta aos Gálatas, em contraposição com a servidão da escravidão. Enfim, novo nascimento, né, em nossa carne para que nós nascêssemos para Deus. Assim, o mistério do Natal também nos convida a ir tomando consciência, né, um sermão de São Leão Magno, a ir tomando consciência do tamanho dessa dignidade. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que a cabeça e de que de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te de que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Portanto, o fruto espiritual do Natal consiste justamente nesse empenho moral, né, de viver a graça da redenção, a graça da regeneração e da filiação adotiva e de conservar interiormente dentro de nós, né, a presença do Espírito Santo de Deus que clama em nós, Abba, ó Pai, né, que nos remete a Deus e nos faz nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. Deus nos faz filhos seus em Cristo, né, inserindo-nos como membros da igreja que é o seu corpo, e derrama sobre nós uma série de bons exemplos, de incitações a virtudes durante esse tempo do Natal. São aquelas que nós vemos na noite do Natal e ao longo da vida da Sagrada Família, né, da vida oculta de Nosso Senhor, né, seus primeiros anos, sua infância. São as virtudes como da pobreza em espírito e até da pobreza material, do despojamento mesmo material. Virtude da oração,
do recolhimento, silêncio, da confiança em Deus, da obediência, da humildade. Quantas, né? Uma série de exemplos e de virtudes que nós vamos comentar com a graça de Deus ao longo das liturgias, né? Ao longo das missas desse tempo, que vão nos mostrando de que modo, né? Qual é o caminho, né, concreto, a via concreta para nós irmos traduzindo a nossa dignidade cristã e nos assemelhando ao Filho, né? É esse caminho de exercício dessas virtudes, em tanta medida, de tantas outras também, mas desse tempo pronunciadas de forma assim, mais enfatizada por conta dos relatos dos evangelhos e de outros textos das Escrituras que nós vamos meditar durante esse tempo de Natal. Enfim, eu desejo que essa catequese, né, é bastante resumida, apesar dessa 1h40, eu diria, ou quase isso, né? Eu desejo que sirva de estímulo, né, para nós entrarmos aí de forma mais consciente no tempo do Natal, nesse mistério que a liturgia está prestes a nos abrir, e ao mesmo tempo que mais conscientemente, mais amorosamente, mais fervorosamente, a partir dessas considerações e de tantas outras que nós faremos ao longo desse tempo.